thank you. What a blessing it is to be with you all tonight. First of all, I would like to introduce my beautiful wife, Tanya. Muito obrigado, eu gostaria de introduzir a minha esposa, é muito bom estar com vocês nessa noite, a minha esposa Tânia. It was my wife, Tanya, that initiated this incredible opportunity to be with you all. Foi através de Tânia que Deus proporcionou essa grande oportunidade de estar hoje com vocês aqui nessa noite. I'm greatly appreciative. I love Brazil. I love the energy in Brazil. Eu estou apreciando muito o Brasil, eu estou conhecendo o Brasil e eu estou gostando muito da energia de todos os brasileiros. And I'll connect some dots tonight for you with the United States and with Brazil and with Israel. I think you'll find it very interesting. E hoje eu quero trazer uma palavra que vai conectar os pontos, que vai juntar as peças. Eu quero mostrar para vocês a grande conexão que há entre os Estados Unidos, Israel e o Brasil. My brother last night mentioned Genesis 12:3. Meu irmão ontem à noite mencionou o que está escrito em Gênesis 12, versículo 3. God intended for all people that blessed Abraham, Isaac and their descendants, they will be blessed. A Bíblia, ela menciona que Deus, ele deu uma ordem, que aonde qualquer pessoa de qualquer nação obedecesse essa ordem, seria abençoado. Aqueles que abençoarem Abraão seriam abençoados. And God intended, literally anybody that blessed the Jewish descendants of Abraham, Isaac and Jacob, they will be blessed and they have been blessed through the centuries. Deus ordenou dessa maneira, aqueles que abençoassem Abraão e a toda a sua genealogia, que é Israel, seriam abençoadas em todos os séculos. But those who attempt to curse or divide the land or part the people or anti-Semitism have promoted it, have experienced the curse. Mas todos aqueles que amaldiçoarem Israel, que desenvolvessem uma cultura antissemitista, esses seriam amaldiçoados. Genesis 12:3 literally is one of the most important scriptures in the Bible. Gênesis 12:3 realmente é um dos versículos mais importantes registrados na Bíblia. And we are living in prophetically significant times. E nós vivemos num tempo extremamente profético e espiritual. And God's time clock is the city of Jerusalem and the nation of Israel. O tempo de Deus, o relógio de Deus está diretamente vinculado à cidade de Jerusalém e à nação de Israel. The evangelical part of the church is blessed to follow the scriptures from Genesis to Revelation. A igreja cristã evangélica é abençoada porque ela segue a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. That's why in Brazil the evangelicals are blessed. É por isso que a igreja no Brasil evangélica ela é tão abençoada. In the United States the same blessing. Nos Estados Unidos nós vemos a mesma bênção através da igreja. Because when it comes to the nations of the world, the 200 plus nations of the world, United States and Brazil are the greatest supporters of the state of Israel. E se você for analisar historicamente de todas as mais de 200 nações que nós temos no mundo, Brasil e Israel são as duas nações que historicamente sempre apoiaram o Estado de Israel. I wrote a book called Eye to Eye, Facing the Consequences of Dividing Israel. Eu escrevi um livro escrito que significa olho a olho, encarando as consequências do perigo de dividir Israel. I noticed every time a world leader, specifically a United States president, unbeknown to them, that applied pressure on Israel to divide their land, eu percebi que ao longo do tempo que qualquer presidente que esteja na cadeira dos Estados Unidos, que recebe uma pressão para tentar dividir a terra de Israel, there were enormous catastrophes. Acontece catástrofes terríveis na natureza. I studied every American president back to Woodrow Wilson over 100 years. Eu estudei desde agora até lá atrás do presidente William Wilson e de todos esses anos o que acontecia. The presidents that blessed Israel and blessed the Jewish people
were greatly blessed in office. Todos os presidentes que passaram nos Estados Unidos, que foram apoiadores de Israel, tiveram grandes bênçãos nas suas administrações. And even some of our well-meaning presidents, I believe in Reagan and Bush and Clinton. E até mesmo alguns presidentes que tiveram boas intenções, como Ronald Reagan, como Bush e até mesmo Clinton. George Bush, Obama, and even Donald Trump, especially Donald Trump. E especialmente Donald Trump, mas também até mesmo Obama e George Bush. I also studied every Middle East leader that attempted to conquer the covenant land of Israel that God gave to Abraham, Isaac, and Jacob in Genesis 15:18, suffered consequences, assassinations, untimely deaths. And every Middle East leader that attempted to obtain the covenant land of Israel paid a great price. Todos os líderes nas nações do mundo que tentaram tirar a terra de Israel sofreram consequências terríveis. And even the Israeli ministers, the prime ministers, the well-meaning ministers that went along with the Land for Peace process, they would lose their governments through no confidence votes, or their governments would collapse. Todos os líderes de Israel que tentaram arranjar algum tipo de acordo para ter paz, dando as suas terras, eles perderam as suas posições, tiveram péssimas administrações e perderam até a carreira política. We have a 3-minute video that we would like to play that will set up the foundation. Nós temos aqui um vídeo de 3 minutos que eu gostaria de tocar, mostrar para vocês, para dar aqui uma fundação daquilo que eu vou te falar hoje. Yeah. I made a covenant with Abram, saying, "To your descendants I have given this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates. I will establish my covenant with Isaac for an everlasting covenant, and with his descendants after him. I will make you fruitful and multiply you, and I will make of you a multitude of people, and give this land to your descendants after you as an everlasting possession. For I will take you from among the nations, and gather you out of all countries, and bring you into your own land. And they shall not sell or exchange any of it. They may not alienate the best part of the land, for it is holy to the Lord. And it shall happen in that day that I will make Jerusalem a very heavy stone for all peoples. It shall be in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem. No world leader has the right to divide the covenant land of Israel. Those who attempt to will face significant consequences." And let us hope that this Conference of Madrid will mark the beginning of a new chapter in the history of the Middle East. إن سوريا تسعى إلى السلام العادل والشامل مع إسرائيل كخيار استراتيجي. My vision is 2 states, living side by side in peace and security. Again, I applaud Prime Minister Sharon for making a decision that has really changed the dynamics on the ground and has really provided hope for the Palestinian people. I said that the United States believes that negotiations should result in 2 states, with permanent Palestinian borders with Israel, Jordan, and Egypt. The only way for Israel to endure and thrive as a Jewish and democratic state is through the realization of an independent and viable Palestine. The President is very committed to achieving a solution here that will be able to bring prosperity and peace to all people in this area. It's a great honor to be with the King of Jordan. Hurricane Maria, it blasted Puerto Rico today with sustained winds of 155 miles an hour. The watchmen shall lift up the voice. With the voice together shall they sing. For they shall see eye to eye when the Lord shall bring again Zion.
They, the watchmen, shall see an exact agreement between the prophecy and the event, the promise and the performance. They shall see how they look one upon another, eye to eye, and be satisfied that the same God spoke the one and did the other. This gives you a perspective on how serious the God of Israel is about his covenant blessing to Abraham, Isaac, and Jacob and their descendants. Should I explain a little bit about the video because they don't understand English? So Yeah, should I go over it? yeah, absolutely. So it mainly shows the presidents that support Israel and the ones that didn't. Yeah, So they have to catch yes, absolutely. Esse vídeo aqui, deixa eu explicar rapidamente, porque foi passado em inglês, nem todo mundo consegue entender o conteúdo completo do vídeo. Na verdade, foi um trabalho que ele fez de pesquisa, ok? Ao longo do tempo, os presidentes que apoiavam Israel eram bem-sucedidos, os presidentes americanos, e aqueles que não apoiaram, tentaram fazer alguns acordos para dividir a terra até por meio de paz, eles acabaram colhendo, além de alguns problemas nas suas administrações, colhendo também catástrofes climáticas, ok? Que aconteciam na nação, ali, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, ele está falando que esse vídeo está nos mostrando como é sério a maneira como nós lidamos com as promessas e profecias da Bíblia que estão relacionadas com o país, com a nação, com o Estado de Israel. Absolutely. I think that our presidents, the one that you saw, President George Herbert Walker, started the Madrid Land for Peace Conference in October of 1991. E isso tudo começou com o nosso presidente lá em 1991. Yeah. Ele começou publicamente com esse apoio público ao Estado de Israel, essa aliança. This was the beginning of the Land for Peace process. Esse, na verdade, foi o início do começo da bênção sobre a terra, o processo da bênção sobre a terra. President Bush went from the highest approval rating in history to losing to Bill Clinton 12 months later. Quando o presidente Bush ele fez esse tipo de acordo que desfavoreceu Israel, ele veio das maiores aprovações populares até perder o cargo. President Bush wanted to see Israel live in peace and security. O presidente Bush ele queria ver Israel vivendo com segurança e paz. But he asked for Israel to give up the land they obtained in the 1967 Six-Day War. Mas ele estava pedindo para que eles pudessem ter a paz, abrissem mão da terra que Deus deu para eles. Bill Clinton also wanted to see Israel live in peace and security. I'm very positive with our presidents. I sincerely believe that they wanted to see peace in Israel and the Middle East. Também o presidente Bill Clinton, eu sinceramente acredito que ele também desejava que Israel tivesse paz e segurança. E ele também agiu da mesma maneira. And what I noticed is the greater the pressure on Israel by an American president to divide their land, e eu percebi que quanto mais um presidente que está na cadeira faz pressão para que Israel divida a sua terra, the greater the corresponding catastrophe. É tão grande, acontece também catástrofes nos Estados Unidos, sempre quando o presidente faz pressão contra Israel. This is one of the mysteries of the Bible. Sabe, esse é um dos mistérios que nós temos na Bíblia. We've seen God throughout history in the Bible use weather, use floods, use rains, use violent weather. Nós vemos na Bíblia Deus usando situações catastróficas climáticas como chuva, como água, como fogo. Deus usando o clima para mostrar algo. But it's hard to comprehend for those that have been and experienced these consequences. Mas é difícil daquelas pessoas que estão experimentando, estão ali na cadeira, de entender essas consequências. But we've had since 1980, nós tivemos desde 1980, 80
80% of our billion-dollar catastrophes in America Nós tivemos mais ou menos 80% das nossas catástrofes climáticas na América corresponded to pressure from the White House on Israel to give up or divide their land. Se você fizer essa análise, você vai ver que todas essas catástrofes climáticas que aconteceram desde 1980 tiveram diretamente uma correspondência com a pressão que o presidente americano fazia para Israel para abrir mão das suas terras. I'll give you a few others that you're familiar with, Eu posso te dar algumas outras estatísticas que você esteja talvez familiar. and then explain the importance of our position today as evangelical Christians Para que você entenda que a nossa posição como cristãos evangélicos hoje, that support the state of Israel. nós que estamos sempre apoiando o Estado de Israel. 17 days before the 9/11 terror events. 17 days before. Yeah, 17. 17 dias antes daquele evento de 9 de setembro de 2001. Yeah, the 9/11/2001 New York Sim. and World Trade Center bombing. Aquele atentado que aconteceu nas duas torres gêmeas no dia 9 de setembro, 17 dias antes. Perdão, 11 de setembro, obrigado. September 11. 11, 2001. Dia 11 de setembro de 2001. On September 10, 2001, 17 dias antes, no dia 10 de setembro de 2001, President Bush o presidente Bush, George Bush, finished negotiations tinha acabado de fazer negociações with the Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia. com o príncipe que estava no poder da Arábia Saudita. They were going to call for two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security. Eles estavam fazendo um plano, um acordo para que tanto o Estado de Israel e o Estado da Arábia Saudita vivessem em paz. Palestina. Yeah, Palestine. Obrigado, irmã. O Estado da Palestina e o Estado de Israel para viverem em paz um com o outro. This was the two-state plan, something his dad or Clinton would never have done. Seria um acordo de dois estágios, ok? Algo que os presidentes anteriores não teriam feito. So it's going to be, he called for two states, Israel, Palestine, and the next day, 9/11. Sabe, então eles estavam planejando esse acordo entre a Palestina e Israel, e logo quando você olhou de novo, aconteceu 11 de setembro. The key point here is the God of Israel did not produce the evil of 9/11. O que nós temos que entender é que Deus não foi aquele que causou aquele terrorismo do 11 de setembro. But he didn't stop it. Mas Deus também não impediu que acontecesse. Hurricane Katrina. Também, quantos lembram daquele furacão Katrina? 9,500 Jews were ripped out of their homes and synagogues in Israel. Naquele tempo, 95 judeus foram arrancados das suas casas, das suas sinagogas em Israel. President Bush picked up the phone and congratulated Ariel Sharon for completing the eviction. E naquela época o presidente Bush ele até deu parabéns por ter feito aquilo. Within a few hours, we had Hurricane Katrina develop, and it's the costliest hurricane in U.S. history. E depois de poucas horas, os Estados Unidos sofreu aquele grande furacão Katrina, que foi o furacão que mais causou prejuízos financeiros para os Estados Unidos. Record hurricanes, the 20 costliest in U.S. history. Furacões que tiveram os maiores custos financeiros na história dos Estados Unidos. Record tornado outbreaks. Tivemos recordes de tornados acontecendo nos Estados Unidos. Two largest terrorism events in U.S. history. 2 dos piores atentados terroristas que aconteceram nos Estados Unidos. And the costly insurance events in U.S. history all corresponded to pressure on Israel. All corresponded to we applying pressure on Israel. E tudo isso aconteceu, estava correspondente relacionado aos Estados Unidos fazer pressão contra Israel para ceder as suas terras. President Bush
George Bush wanted to see Israel live in peace and security. O presidente Bush falou de novo, ele queria sim que Israel vivesse segurança e paz. President Obama, for the most part, wanted to see Israel live in peace and O security. presidente Obama também, por grande parte da sua administração, ele também queria ver Israel em paz e segurança. And then there was Donald Trump. E até nós chegamos ao Donald Trump. President Trump did more for Israel than every American president combined. Sabe, se você fizer uma análise, você vai ver que o presidente Trump, ele fez mais por Israel do que todos os outros seus antecessores fizeram para Israel juntos. He moved the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Ele tirou a sede de Israel, da embaixada americana, de Tel Aviv para Jerusalém. He declared Israel's sovereign right to the Golan Heights. Ele decretou a soberania do Estado de Israel. He got out of the Iranian nuclear deal that Obama did. Ele saiu do acordo nuclear que Obama tinha feito anteriormente com o Irã. And he stood for Israel in the International Court of Justice. E ele ficou do lado de Israel diante da Corte Mundial. And there were many other things he did. And Muitas outras coisas que ele também já fez. And another key one, his Secretary of State Pompeo. Outra coisa foi o que o secretário do Estado Pompeo said after extensive legal study, fez um estudo legal extenso, that Israel had the right to live in Judea and Samaria legally. Dizendo que Israel tinha sim o direito de viver legalmente na Judeia e Jerusalém. We lobbied the White House and President Trump and suggested he not go forward with a peace plan. Nós fizemos um trabalho na Casa Branca pedindo para que o presidente não fosse de novo tentar um acordo de paz entre Israel. Put a lot of effort into that. Nós botamos muito esforço nisso. But his son-in-law, Jared Kushner, mas o genro dele, Jared Kushner, persuaded President Trump, conseguiu convencer o presidente Trump, to come forward with a peace plan. Para vir adiante com um plano de paz. On January 28, 2020, e em 2020, em janeiro, dia 28 de janeiro de 2020, President Trump delivered his Peace to Prosperity plan. Ele então fez o plano de paz e prosperidade. Things dramatically and politically changed for him. E o que aconteceu como consequência foi que as coisas mudaram para ele na sua administração politicamente. 42 minutes after providing, 42 minutes after he put his two-state map on Twitter, 42 minutos depois que ele anunciou o seu plano no Twitter, the Miami Financial District was shaken with a 7.7 earthquake. Aconteceu um grande terremoto em Miami, sabe? Yeah, Miami. Em Miami, na Flórida. And then the coronavirus crisis began. Então nós tivemos logo após isso a pandemia do coronavírus. What's important here, I wrote a commentary, Life in America Before January 28, 2020. I wrote a commentary before January 28, Life in America Before January 28. Ok. Eu escrevi um comentário público antes desse dia, de 28 de janeiro de 2020. And life after he came forward with a plan. E logo depois que ele apresentou o plano. Things dramatically changed for him politically. As coisas mudaram drasticamente para o presidente Donald Trump politicamente após isso. And the coronavirus became a pandemic in America. O coronavírus se tornou uma grande pandemia na América. People voted by mail. As pessoas foram votar através dos correios. Many of us still think it was an election that was taken from him. Na verdade, muitas pessoas até hoje concordam que todo esse movimento que houve de votos pelos correios foi um movimento que foi contra o presidente Trump. And one last thing, in the summer of 2020, e no verão de 2020, the Abraham Accords, o acordo de Abraão, was signed at the White House September 15, 2020. Foi assinado lá em Washington
Em September 15. September 15, Em 2020. Yeah. No dia 15 de setembro de 2020. Right after that was signed, a hurricane named Sally E logo depois da assinatura desse contrato de paz de Israel, o furacão chamado Sally slammed into the southern Gulf Coast of America. pegou todo a costa do Golfo da América. What's unique about Sally, the name of Sally in Hebrew is Sarah. Sabe o que é interessante a respeito desse furacão chamado Sally? É que esse nome Sally em hebreu significa Sara. So in other words, Hurricane Sarah slammed into the southern Gulf Coast right after the signing of the Abraham Accords. Então, na verdade, nós podemos entender que esse furacão chamado Sara veio e pegou todo o Golfo americano, logo após a assinatura desse acordo. That could have been called any one of our names, but God wanted the world to know Na verdade, Deus queria que o mundo soubesse that the covenant land of Israel que a terra da aliança de Israel is given to Abraham, Isaac, and Jacob and their descendants, foi dado a Abraão, Isaque e Jacó e aos seus descendentes. not Hagar, not Ishmael. Não foi dado para Ismael nem para Esaú. The Arabs have vast land and vast resources and vast money. They've been blessed. Na verdade, os árabes sim também foram abençoados porque eles têm muitas terras, têm muito petróleo, têm muitas riquezas naturais. But God intended for this small amount of land to be occupied by the Jewish people for eternity. Mas Deus quis que eternamente aquele pequeno pedaço de terra fosse herança do povo de Israel. So we continue to pray for our leaders. I think a lot is transpiring right now, a lot of discussions. Então nós continuamos orando pelos nossos líderes e está tendo muita coisa acontecendo, muitas discussões acontecendo. With President Trump and Prime Minister Netanyahu. Entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu. They want to see peace. Eles querem sim ver a paz. But again, the land that God gave to Abraham, Isaac, and Jacob is not to be part of it. Mas de novo, eu ressalto que a terra que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó não pode ser repartida. There could be an Abraham Accords, but it can't include the land of Israel. Eles podem até fazer um acordo de paz lá, o nome de Abraão, acordo de Abraão, mas a terra de Israel não pode ser repartida. Abraham Accords without the covenant land. Ou seja, podem fazer acordo mirando na paz, mas não dividam a terra. And I remember when President Bolsonaro spoke of moving the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Eu lembro na época que o presidente Bolsonaro, ainda presidente, ele comentou acerca de fazer o mesmo movimento de tirar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. He was very serious about that. Ele estava muito sério em fazer isso também. And then he didn't. The election happened, and on October 30th of 2022, então, isso não aconteceu e logo depois disso veio as eleições em outubro de 2022. the election was given to Lula. O presidente atual, ele levou as eleições. I studied the Brazilian election with great detail. Sabe, eu fiz um estudo aprofundado com muitos detalhes acerca dessa última eleição no Brasil. Studied who owned the voting machines. I studied voting machines. Eu estudei muito a respeito das nossas máquinas de urna eletrônicas que temos no Brasil. The Smartmatic equipment. Aquele equipamento da Smartmatic. That was used in Venezuela. Que também é usado na Venezuela. And also here. E é usado aqui. Here in Brazil. No Brasil. But what's interesting to me, mas o que foi muito interessante para mim, when I did this PowerPoint, quando eu fiz essa apresentação, and this is an area for us all to pray about, isso é uma área que todos nós devemos orar a respeito. Joe Biden sent his CIA director, o antigo presidente Joe Biden enviou o seu diretor da CIA, the Secretary of State, o secretário de Estado, and the National Security Advisor, e o assessor da Segurança Nacional, to come to meet with President Bolsonaro and said, don't question the integrity of your election. E antes das eleições, os três vieram até o presidente Bolsonaro e falaram para ele assim: você não pode questionar o resultado das eleições. This is unprecedented when you think about the United States
technically interfering with this election. E isso é sem precedentes. Você vê os Estados Unidos na época de Joe Biden trazendo os seus representantes para diretamente interferir nas eleições no Brasil. Sending three of the top officials to meet with President Bolsonaro to not question the integrity. Enviou os seus oficiais top número 3, os seus 3 maiores oficiais, para vir e conversar com o presidente Bolsonaro, para dizer para ele não interferir nas eleições. And Joe Biden told President Bolsonaro the same thing in Los Angeles at a North American conference. E numa conferência nos Estados Unidos de Los Angeles, o próprio Joe Biden falou diretamente para Bolsonaro não interfira nas eleições. So Tanya and I were in Brasilia watching the election. Nós viemos aqui, eu e Tânia, nós observamos as eleições naquela época. And watched when it hit the 65 percentile. E nós observamos até chegar a 65% das apurações dos votos. Things began to change. Exatamente naquele ponto as coisas começaram a mudar. I was on the way to Israel. Eu estava no meu caminho em direção a Israel. And our U.S. ambassador to Israel, David Friedman. E o nosso embaixador em Israel, what is his name? David Friedman. David Friedman said if President Bolsonaro had to move the embassy from Tel Aviv to Jerusalem, he thinks he would have been elected president. De acordo com o embaixador americano em Israel, ele falou assim: se Bolsonaro tivesse conseguido naquela época mover a sua embaixada de Tel Aviv para Israel, talvez ele não tivesse perdido as eleições. I was surprised that David Friedman, he's a wonderful man, a great ambassador, would say something like that 36 hours after the outcome of the Brazilian election. E eu fiquei muito surpreso de escutar um embaixador tão respeitado como David Friedman falar 36 horas depois das eleições no Brasil que isso poderia ter acontecido se Bolsonaro tivesse movido a embaixada. So I went with a friend of mine in Jerusalem, and we went and met with Ambassador Friedman and asked him, why did you say that? E nós então fomos até ele, até o embaixador, e perguntamos a ele: por que você disse isso? Ambassador Friedman said he had met with Brazilian pastors, J.B. Carvalho and others, and told them that it would be very important for President Bolsonaro to move the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. E ele então disse que antes das eleições ele se encontrou com alguns pastores conhecidos no Brasil dizendo exatamente isso, que Bolsonaro deveria ter movido a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. And the reason Ambassador Friedman said this is because President Trump was, I'm sorry, go ahead. No. Because President Trump was overwhelmed by the appreciation in America of the fact that he did move the embassy to Jerusalem. Então, a verdade foi que ele disse isso porque naquela época ele percebeu que o povo americano apreciou muito o fato do presidente Trump naquela época ter movido a embaixada americana de Tel Aviv para Israel. So Tanya and I worked on a strategy. Ambassador Friedman advised us. Então, eu e a Tânia, nós trabalhamos uma estratégia e o embaixador David Friedman nos advertiu. And we said, well, maybe there's one last chance that President Bolsonaro will move the embassy before he leaves office. E nós pensamos, talvez Bolsonaro tivesse mais uma chance de conseguir mover a embaixada para Jerusalém antes de sair da presidência. So on November 20th, então no dia 20 de novembro, a few weeks after the Brazilian election, pouco antes das eleições no Brasil, Tanya, myself, Pastor JB, Tânia, eu e o pastor JB, and met with President Bolsonaro and Mrs. Bolsonaro, First Lady Bolsonaro. Nós fomos nos encontrar com o presidente Bolsonaro e a primeira-dama. First thing, we wanted to let them know how much the Jewish and Christian people in America appreciate them. E na verdade, a primeira coisa que nós falamos para ele, para que ele saiba que como o povo nos Estados Unidos estava apreciando o apoio dele a Israel. And then also how much our Republican Party in the United States supports President Bolsonaro and Brazil. E como o Partido Republicano nos Estados Unidos estava também apoiando o presidente Bolsonaro no Brasil. And then we talked about moving the embassy. We tried to encourage him. Então naquele momento nós tentamos encorajá-lo a mover a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. And he said he had the plans in the works. E ele falou: eu tenho os planos já em andamento.
to move the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. para mover a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Even had an idea who he was going to select as ambassador. E ele tinha até uma ideia de quem ele iria escolher para ser o embaixador lá. But then coronavirus hit Mas veio então a pandemia da coronavírus. Brazil and the world, and it was very disruptive. E no Brasil e em todo o mundo aquilo foi muito disruptivo. And I can tell you from Tanya, my friends in Israel, the Israelis have great appreciation for the Bolsonaros as well. Mas eu falo sempre para a Tânia, todo mundo que eu conheço em Israel tem grande apreciação pelo trabalho feito por Bolsonaro. So what we had was 2 elections in America and Brazil. Então o que nós temos foi duas eleições que aconteceram nos Estados Unidos e no Brasil, that had questionable outcomes, que tiveram resultados questionáveis, to be quite diplomatic. para ser muito diplomático. But nonetheless, I don't think we've had 2 more supportive leaders than President Trump and President Bolsonaro when it comes to supporting the state of Israel. Mas nós nunca tivemos dois presidentes que apoiaram tanto Israel quanto o presidente Trump e o presidente Bolsonaro. We have President Trump back at the White House. Nós temos hoje o presidente Trump que voltou para a Casa Branca. And we'll continue to pray for President Bolsonaro. E nós vamos continuar orando pelo presidente Bolsonaro, First Lady Bolsonaro, para sua esposa Michelle. and again, the 2 greatest supporters of the nations in the world today for Israel. Então, esses 2 homens são os 2 líderes conhecidos que mais apoiaram o Estado de Israel nos últimos tempos. United States and Brazil take that 1-2 position. Estados Unidos e o Brasil, os 2 foram os que mais apoiaram através do Trump e do Bolsonaro o Estado de Israel. So to close, we are living in the most important time in biblical history. Então, para fechar, eu quero que você entenda, nós estamos vivendo no momento mais importante da história bíblica. And the nations of the world want to divide God's city of Jerusalem. As nações do mundo ficam buscando tentar separar a terra de Israel. Zechariah 12:3 speaks of the time that Jerusalem will become a burdensome stone. Zacarias 12, versículo 3 diz que vai chegar o tempo onde Israel se tornará uma pedra pesada para as nações. And Zechariah 12:9 talks about when he will bring the nations against Jerusalem and destroy them. E no versículo 3 mostra como as nações iriam se juntar para ir contra Israel e seriam destruídos. Today we're watching Jeremiah 49. Hoje nós estamos vendo Jeremias 29, 35 through 39, 36 a 39, which has to do with modern day Iran, Elam. O que representa hoje os países de Iraque e Irã. Ezekiel 38 and 39, the Gog-Magog war alignment. Ezequiel 38 e 39 também fala sobre essa unidade no mundo. No man knows the day or the hour of our Messiah's return. E na verdade nenhum de nós sabemos a hora nem o dia que o nosso Messias voltará. But we continue to move into one of the most important times in biblical history for the gospel. Mas nós estamos continuando vivendo a cada dia em direção de uma das maiores revelações registradas na Bíblia para o Evangelho. And God allows challenges for his people. Deus ele permite que o seu povo passe por desafios. To draw them to the proof para trazer eles como prova of Jesus Christ as their Lord and Savior. Como prova que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. He is after souls. Ele está buscando vidas. With the truth, he's after, and the gospel will spread from Jerusalem to the outermost parts. Na verdade, a Bíblia fala que o evangelho saiu de Jerusalém para todas as partes do mundo. In a time such as this, Tanya. Num tempo como esse. Amém. Glória a Deus. Can you repeat about Gog and Magog? Yes. And, okay. And also Jeremiah 49. Okay, Jeremiah. E Jeremias 49. Jeremiah 49, 35 through 39 34, 35 speaks of Elam, which is Iran. Ele fala das tribos de Elam, que significa Irã. And when you look at that scripture closely,
God is after the Iranian people E with the quando truth. nós vemos essa parte das Escrituras, a gente vê e sabe o que está acontecendo no Irã, que é a maior igreja do mundo neste momento, que está reproduzindo com o sangue que está sendo caído. Nós vemos o cumprimento desta palavra. And Ezekiel 38 and 39 is the alignment of Russia, Turkey, Sudan, Libya. E Ezequiel 38 é o alinhamento da Turquia, Rússia, Líbia And former Soviet Union countries e alguns países da União Soviética, que era da União Soviética. that God will draw these nations to Israel. E o Senhor vai levar essas nações até Israel, These enemies, os inimigos, and destroy them. e vai destruí-los. É a guerra de Armagedon. Nós estamos falando de Magog, Gog e Magog. Nós estamos vivendo nos finais dos tempos. So we are literally watching this play out as watchmen. Então nós somos como vigilantes na torre, vendo o que está acontecendo da Casa Branca e no mundo. And we fully understand, again, when I speak to Jews and Arabs, E quando eu falo com judeus ou árabes, I talk to them about Armageddon or the apocalypse. eu falo de Apocalipse, de Armagedon. And the purpose for that is I want them to understand that's the battle, that's the final battle for E Jerusalem. eu quero que eles entendam, o meu propósito é que eles entendam e que vocês entendam que esta é a batalha final de Armagedon. So we as believers Então nós, como a igreja de Cristo, nós como crente, nós como a noiva do Senhor, who study the scriptures from Genesis to Revelation, que estudamos, que conhecemos a palavra de Gênesis a Apocalipse, we are all really watchmen. temos que estender a bandeira e sermos vigilantes na torre, vigias da torre. So God gave us His book of prophecy, which is 27% of our Bible. Deus deu o livro das profecias, que é 27% da Bíblia, da palavra dele, to keep us informed para nos informar e nos manter informado. and for us to pray for family members that do not know Jesus Christ E as their para Lord que and nós Savior. possamos estarmos orando por famílias e familiares de toda a terra que ainda não conheçam a salvação através de Cristo Jesus. So hallelujah, Porque amen. nós estamos chegando na batalha final. So we need to be sensitive Então nós temos que estar sensíveis to His Spirit ao Espírito Santo and let the Spirit of God that lives in us e deixar que o Espírito de Deus que habita em nós speak through us trabalhar através de nós e falar através de nós. about the time that we are living in. E revelar o tempo o qual nós estamos vivendo neste momento. Many of us get excited about talking to our family and friends E about que what's isso happening. faça com que nós ficamos excitados e motivados a falarmos de Jesus aos nossos familiares, aos nossos vizinhos e a todas as pessoas que a gente encontrar. And we are in an audience that's spirit-filled, E nós estamos aqui na Adonep, que carrega um peso, que é uma audiência cheia do Espírito Santo. so be as sensitive as ever to what the Spirit of God is speaking to you. Seja sensível mais do que nunca àquilo que o Espírito Santo está falando com você e mostrando através dos sinais dos tempos. Get ready, get ready, get ready. Se prepare, se prepare, se prepare. And
in this very important time, all of us, and I'm speaking to myself as anybody, we need more time with our Lord and Savior, Jesus Christ. Porque neste tempos que nós estamos vivendo agora, We mais do que nunca eu falo a mim mesmo, nós precisamos daquela intimidade e tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Say that it's about scientists, you're scientists. Scientists? You studied this. Oh, Amém. yes. And everything that I've showed tonight was O que eu tentei mostrar essa noite, was revealed by God, because no one else in the world is doing this. porque ninguém no mundo foi revelado a mim, e eu estendi por Israel, e eu sou uma voz para Israel, porque ninguém fez um documentário tão profundo como eu fiz. And the Lord called No me mundo out. inteiro. I was in the real estate land business. I left real estate and went into God's land E business. eu tinha um trabalho próspero. Tinha uma consultoras, no trabalho de real estate, de imobiliário. E o Senhor me levantou para ser uma voz e atalaia de Israel. So not all our brothers and sisters, or not all of us tonight, have surrendered our life to Jesus Christ as their Lord and Savior. E talvez muitos de nós que estão aqui não ainda deu a vida para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. The Bible which was written thousands of years ago. A Bíblia foi escrita há anos e anos atrás. Is playing out today. We're blessed to be living at the most E nós important time in somos biblical abençoados, history. você é abençoado a estar vivendo neste momento que nunca na história foi efetuado. O que nós estamos, a nossa geração está vivendo. Tudo está se convergendo para cumprir as promessas e as profecias da vinda do Filho do Homem. Oh! And the Lord knows everything about you. He's been pursuing you since the time you were formed in your mother's womb. E o Senhor tem te procurado e tem tentado falar contigo desde quando você foi formado no ventre da sua mãe. Quando você ainda era uma criatura não desiforme. And we were blessed and be given the opportunity to live at a time such as this for His purpose. E nós fomos abençoados para vivermos num tempo profético como estamos vivendo agora, para sermos bênçãos para Ele. So we thank you for this opportunity this evening to be with you. Thank you, brother, I wanna thank you. Eu quero agradecer a vocês e agradecer os líderes da DONEP, principalmente a Rosane e o Altomiro, pela oportunidade. It's been an honor and privilege to be with you all. Foi uns dias maravilhosos que nós tivemos aqui. Thank you. And may we praise Him again for the opportunity to live in a day like this. May we stay occupied till He comes, seize the moment, speak to others about Jesus, and ask the Lord daily, use me, Lord, bring people into your kingdom for E your vamos glory and manter purpose. ocupados, mas esperando que a qualquer momento Jesus está voltando e anelando como a noiva do Senhor pela vinda daquele que nossa alma anela. Vamos estar orando também pelo presidente Trump. Nós queremos pedir porque é o homem mais poderoso da face da terra no momento. E nós sabemos, e o William sabe, que nós estamos lá na Casa Branca, que ele pode mudar o futuro de várias nações. Vamos estar orando pela sua saúde, vamos estar orando pela sua administração, vamos estar orando para que as vozes que falam com ele sejam vozes do Senhor, porque ele tem uma base
na palavra de Deus. Ele foi criado como evangélico. Ele foi uma pessoa que ia no Billy Graham, no Jim Swaggart. Ele conhece a palavra e já deu a vida para Jesus. Então vamos estar orando por ele e esperando a vinda de Jesus. Amém.